Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching. Eles falam Jogos Sushensky, esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para esta sexta-feira, 28 de junho de 2013. Muito bem, vamos aqui então começar com o nosso calendário econômico, lembrando que estamos nas redes sociais. Nos siga no Twitter, @21tc_Brasil. Aqui nós subimos nossos informes, também informações, notícias. Também temos a dica do dia, bastante interessante aí para vocês. Vamos aqui então para o nosso calendário econômico. Nesta sexta-feira, uma sessão europeia bem tranquila. Temos aí algumas notícias de médio impacto, né? Por exemplo, o índice de preços, o HPI, na Inglaterra às 3 da manhã. Acredito que ninguém vai estar operando. Sempre tem alguns, né, que operam nas sessões asiáticas. Temos aí às 3h45 o gasto do consumo francês, notícias pontuais. Na Suíça, indicadores de ponta. Aí na sessão americana, aqui sim temos uma notícia de alto impacto apenas às 9h30 da manhã, o Produto Interno Bruto no Canadá. E às 9 da manhã, na abertura do IBOV, aí temos o IPCA alemão. Essas seriam, e também temos gestores de compra de Chicago e sentimento do consumidor da Universidade de Michigan às 10h45 e 10h55 respectivamente nos Estados Unidos. Muito bem, vamos então com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Segundo, vamos aqui começar com o Standard & Poor's, o SP500, o índice que compõe as 500 principais empresas norte-americanas, as 500 principais empresas da economia norte-americana. Vamos começar aqui com o SP500, não com o euro. Os índices hoje realmente repicando, seguindo com o repique. O Standard & Poor's vemos que está aí, vamos dizer assim, entre aspas, na fronteira entre uma correção ordenada e profunda. Vemos que já eliminou um pouco mais de 50%, poderia ser uns 55% aproximadamente desse movimento anterior, deixando aí uma sombra e um pavio, o que poderia ainda nos gerar certas dúvidas se fará uma correção profunda ou se amanhã fechará a semana com um possível pivô de baixa. Temos que estar aí atentos, pendentes, em caso que faça esta ruptura e feche a semana, poderemos já considerar na seguinte semana com possibilidades de compra, que venha visitar os 1.654 pontos este Standard & Poor's. Porém, vemos que em 4 horas intradia o movimento já está esticado, movimento esticado em velas, o que poderia ser inclusive um fator aí, com 17 velas, já é um fator aí a considerar uma possível correção para a formação de um mínimo maior, talvez no marco diário. Já o Nasdaq, o índice que compõe as 100 principais empresas tecnológicas americanas, aqui quem manda é a Apple seria a Petrobras aí do IBOV, é o que tem mais peso no Nasdaq. Se a Apple sube, o Nasdaq provavelmente subirá. Vemos que o Nasdaq também veio visitar aqui, o Nasdaq também está aí no limite entre uma correção ordenada e profunda, um pouco mais 50%. Então veio visitar aqui os 2.918 pontos, deixou uma sombra aí mais aguda em relação ao Standard & Poor's, e de fato também poderia fazer o mesmo movimento, possível pivô de alta. Se fizer um mínimo maior, uma correção ordenada, poderia segunda-feira executar um pivô de alta. Porém, se fizer já uma vela de rango amplo, uma vela aí que elimine o movimento desta vela de hoje e esta vela anterior, dependeremos da profundidade desta correção. Poderia ser um pivô de baixa no diário. Vamos estar aí pendentes e acompanhando. Já o Dow Jones. O Dow Jones também a mesma situação, porém fechando mais próximo das máximas, veio visitar exatamente os 15 mil pontos, 14.998. Hoje a máxima do dia foi de quanto? Vamos ver. Coisa, quando a gente quer, não sai a paradinha. Bom, veio aqui visitar, então aproximou-se muito aí, respeitou os 15 mil, né? Respeitando os 15 mil pontos,
respeitando os 15 mil pontos. Este Dow Jones no diário, veremos se fizer a ruptura, poderá sim entrar na zona fluida e teremos uma resistência aqui nos 15.110 pontos. Já na Europa, o DAX 30 também veio aí, temos uma correção um pouco acima de 50%, porém não decisiva para uma profunda. Está numa zona de resistência aqui, vemos a esquerda deixando, e fechou praticamente com doji, uma barreira de indecisão aí no diário desse DAX 30. Já o K40, o índice de Paris, vemos que também está acima de 50% de profundidade, respeitando a zona de resistência, fechou aí também um pouco afastado aí das máximas, tocou os 3.780 pontos, poderia também formar um mínimo maior no diário para seguir com a sua recuperação. Já em Londres, o FTSE vemos que fez a ruptura aí das SMA 200 períodos, fechou aí longe das máximas, a metade do candle. Aqui temos uma zona de resistência menor, porém uma zona complexa, bastante força vendedora nesses níveis. Se fizer a ruptura, poderia visitar aqui esses níveis dos 6.320 pontos. E o Eurostock 50, o índice das blue chips europeias, tem dois problemas: média móvel de 200 períodos no semanal por romper, e também a média móvel de 200 períodos no diário. Vejam que faz um breakout failure, não conseguiu manter a força compradora acima desses níveis, deixando aí uma sombra, um pavio, um doji interessante, ou um doji deixando aí uma dúvida no marco diário nesse Eurostock 50. Em 4 horas também o movimento já está esticado em velas, esperaríamos ao menos formação de um seguinte pivô de alta em 4 horas. Muito bem, amanhã será o dia decisivo, estamos se aproximando-se do final do mês. Como sabemos, sempre há a possibilidade dos fundos, dos hedges quererem fechar, ajustar as suas carteiras, então talvez, não dá para afirmar, fechemos o mês altista. Muito bem, nos sigam nas redes sociais, @21TC_Brasil. Espero vocês amanhã no nosso canal de Trading ao Vivo. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.